Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar das árvores rubro-negras e antes de falar do assunto específico, eu gosto de dar o contexto, né? Então, essa é mais uma aula, né? Mais uma estrutura de dados que vai tratar de como implementar com eficiência a busca e outras operações em grandes volumes de dados. Quer dizer, implementações para o tipo abstrato de dados, tabela de símbolos, né? Continuamos nisso. É a última que a gente vai ver nesse aspecto. Uma outra que também é interessante são as skip lists, que eu tenho aula gravada. Uma outra um pouco diferente, mas que eu ainda não tenho aula, são as splay trees, só para dizer que assim, não é exaustivo, né? A gente tenta dar uma base razoavelmente diversificada para vocês, mas estruturas de dados existem inúmeras, cada uma ali com as suas sutilezas. Então, o essencial para vocês, que eu considero essencial aqui de implementações eficientes para tabelas de símbolos, são árvores AVL e tabelas hash, né, que são bem complementares, bem diferentes. Ali uma atinge eficiência log n, a outra consegue na prática superar isso, mas abrindo mão da ordenação dos dados. Então elas têm ali funções diferentes. As árvores rubro-negras são tão boas quanto as AVLs na prática. Tá? Tem as mesmas propriedades e tal, no que diz respeito à eficiência, deixando claro. Tá? Eu já vou entrar em mais detalhes, mas normalmente nos cursos de computação a gente vê uma ou outra, mas eu acho interessante, quando dá tempo, quando a gente tem oportunidade, ver mais de uma solução engenhosa para um mesmo problema. Tá? Vai servir meio que como uma revisão de árvore AVL para vocês, porque vão ter várias semelhanças, ao mesmo tempo que a gente vai contrastar, falar, a árvore AVL se preocupava com isso, a rubro-negra é o outro jeito que ela vai garantir o balanceamento. Então, vamos ter aí semelhanças e diferenças para a gente chamar a nossa atenção ao longo dessa aula. Começando com um exemplo, eu já vou entrar com a definição, porque vai ser importante para a gente ao longo da aula lembrar o que define uma árvore rubro-negra, mas começando aqui com alguns exemplos, vamos dizer que isso aqui, eu já vou explicar o porquê o que eu quero dizer com vamos dizer que isso é uma árvore rubro-negra válida. Claro, a árvore vazia também é uma árvore rubro-negra válida, tá? Mas vamos dizer que essa aqui seja, uma vez que ela tem um único nó, e vocês não estão vendo, mas eu vou falar para vocês, esse nó é negro, esse nó é preto. A árvore rubro-negra, no caso, não é uma questão de ser flamenguista, tá? Começar as piadas ruins, é só porque a gente precisa diferenciar os nós. E porque a gente escreve com tinta preta no papel branco tradicionalmente, e uma das poucas outras tintas que, lá nos primórdios da computação e aparentemente da civilização, as revistas científicas começaram a aceitar cores, e uma das poucas cores era vermelho. Quando os autores foram nomear isso aqui, eles nomearam de rubro-negro para poder printar preto e vermelho no papel do artigo, tá? Quando o artigo era impresso mesmo e tal. Então, a gente vai falar que isso é um nó preto, tá? Tudo que eu fizer de branco no quadro negro é um nó preto. Quando for o nó rubro, o nó vermelho, daí eu destaco com uma cor vermelha ou próximo disso. Vamos ver o que meu giz permite ali, mas vai ficar clara a diferença. Então, um único nó preto, beleza, é uma árvore rubro-negra. Uma outra coisa que é uma árvore rubro-negra é isso aqui. Esses exemplos são bem bobos, gente, mas é só porque eu queria começar sem jogar direto a definição. Então, também é uma árvore rubro-negra. Olha, tenho aqui 3 nós pretos, então, do ponto de vista estrutural, também é rubro-negra. Tem uma coisa que eu estou esquecendo antes de avançar nos exemplos, me perdoem, inclusive, tá? Deixa eu destacar uma coisa. Árvores rubro-negras são árvores binárias de busca balanceadas. Tá? Assim como as AVLs, toda árvore rubro-negra ela é uma árvore, até aí sem surpresas, né? Binária. Então, assim como as árvores que a gente está acostumado a ver, as mais comuns, cada nó dela tem até 2 filhos, né? No máximo filho esquerdo e filho direito, de busca, e isso é bom para a gente revisar, né? O que é a propriedade de busca. Deixa eu colocar uma figurinha aqui para nos ajudar a lembrar. É aquela ideia de que, recursivamente, se eu olhar para cada nó da árvore, não precisa ser a raiz principal, né? Qualquer nó da árvore, se ele vale x, todo mundo à esquerda dele vai valer no máximo x.
todo mundo à direita vai valer a partir de x. Tá? Então aqui a propriedade de busca, quando eu digo que é uma árvore binária de busca, binária, cada nó tem no máximo 2 filhos de busca, quer dizer que quem está à esquerda é menor, quem está à direita é maior. Tá? E é uma árvore binária de busca balanceada. O que nós vamos ver é que a maneira que ela mantém o balanceamento é bem diferente da árvore AVL, mas até aqui binária de busca é tudo igual. Eu voltei aqui, estava no meio do exemplo e voltei para colocar essa informação, porque quando eu digo que isso é uma árvore rubro-negra, eu não estou olhando para as chaves delas, né? Então ela é rubro-negra se ela estiver respeitando inclusive a propriedade de busca, por exemplo assim, tá? Então agora eu posso dizer que realmente é, porque ela tem que ser de busca, tem que respeitar essa propriedade. Mas algo que é interessante, aí, indo mais próprio da rubro-negra, vamos ver, ó, acho que eu tenho algo próximo bastante do vermelho aqui, vamos lá. É que essa aqui, ó, também vai ser uma árvore rubro-negra, quando ela tiver, por exemplo, esses 2 nós vermelhos. Mas não é qualquer nó que vai poder ser vermelho, e agora que eu já coloquei alguns exemplos bem bobos, eu vou colocar a definição de rubro-negra e a gente vai explorar o que é, o que não é, e começar a explorar intuitivamente por que essas propriedades que eu vou listar são interessantes, o que elas vão dar de útil para a gente. Tá? Então, a definição aqui de rubro-negra, além de ser uma árvore binária de busca, né, isso, o que tem que valer para ser rubro-negra? 3 propriedades aqui. Propriedade 1. Cada nó vermelho ou preto. Cada nó tem uma de 2 cores. Até aí nada surpreendente, né? Já estava implícito isso, né? A propriedade 2 já é mais interessante. A raiz é preta. Tá? Eu sempre mantenho a raiz da árvore preta. Agora, as 2 propriedades que são as mais críticas, e o tempo todo ao longo da aula a gente vai estar recorrendo a elas, tá? Propriedade 3 e 4, para deduzir, porque já dando uma prévia para vocês, um spoiler aí, assim como a gente fez com a AVL, a gente vai brincar com as propriedades da rubro-negra e brincar com a operação de inserção, que a gente vai tentar fazer juntos, deduzindo o que eu tenho que fazer aqui para manter ela sendo rubro-negra. Então essas propriedades a gente tem que lembrar, tá? Porque são elas que vão nos guiar para saber, olha, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer a cada momento. Mas, indo lá, o que é a 3? 2 nós vermelhos não são adjacentes. Esse é o jeito mais torto que eu acho que eu já escrevi essa afirmação. 2 nós adjacentes nunca podem ser vermelhos, né? Então, se um é pai e o outro é filho, eles têm que ser, pelo menos um deles tem que ser preto. 2 nós pretos podem ser adjacentes, mas vermelho não pode ter uma conglomeração dos vermelhinhos ali um do lado do outro, uma listinha de vermelhos. Tá? Sempre tem que ter pretos no meio do caminho. E propriedade 4, essa é a mais tricky, assim, é a mais que a gente tem que ser cuidadoso, porque essa é fácil observar, né? Se vocês olharem uma árvore, facilmente vocês vão perceber se tem 2 nós vermelhos, que um é pai, o outro é filho, né? Um é pai do outro, um é filho do outro, e vão perceber que não pode. Essa aqui é mais cuidadosa porque ela diz que todo caminho é um conceito que eu vou apresentar aqui, todo caminho raiz null tem o mesmo número de nós pretos. Eu digo que essa é mais complicada porque ela está dizendo uma coisa global sobre a árvore, né? Ela está falando, olha, qualquer caminho que você pegar na árvore, qualquer caminho que for da raiz principal da árvore, né, até
um apontador nulo, é isso que é um caminho raiz nulo. Eu começo lá na raiz e vou descendo até chegar em um apontador nulo. Qualquer um desses tem que ter o mesmo número de nós pretos. Essa propriedade exige uma homogeneidade da árvore, né? E é muito dela que vai vir o balanceamento, tá? Ela é super importante. É toda ação, na verdade, né? Mas é da interação, principalmente dela, da 3 e da 4, que vai vir o balanceamento que a gente quer manter. A gente vai explorar mais isso em instantes. Mas para deixar claro o que é esse tal de caminho raiz nulo, deixar isso mais claro, vou pegar uma outra cor aqui, né? Um amarelinho, tá? Para não é nem rubro nem negro aqui, né? Para destacar o caminho. Um caminho raiz nulo, numa árvore vazia, é o próprio caminho que começa aqui e termina em nulo, né? Não tem graça, é o único caminho possível na árvore vazia, não tem muito o que fazer. Aqui eu já tenho 2 caminhos raiz nulo, né? Porque eu começo aqui e posso vir para a esquerda e terminar no apontador nulo, ou para a direita, certo? Aqui eu vou ter 4 caminhos raiz nulo, vocês vão me perdoar, não vou fazer todos eles, mas um caminho raiz nulo aqui seria, olha, começo aqui, desço à direita e desço à esquerda, e termino no apontador nulo. Então, aquela propriedade está falando, olha, qualquer um desses caminhos raiz nulo, né, que eu começo na raiz, vou descendo esquerda, direita e tal, termino no apontador nulo, eu tenho que passar ao longo desse caminho pelo mesmo número de nós pretos, em todos eles tem que ser homogêneo. Então, intuitivamente a gente começa a perceber, olha, muita árvore, né, eu desenhei essas que são pequenininhas, que são rubros negros. Muita árvore não vai poder ser rubro-negro, não vai ter chance de satisfazer essas propriedades. No caso, e de modo simétrico ao que eu fiz quando a gente foi ver as AVLs e tentar dar uma intuição, né, lá na AVL, fazendo o contraponto, o que a AVL exigia, além de ser uma árvore binária de busca, fazendo a comparação, era que o fator de balanceamento ficava entre -1 e +1. E intuitivamente eu mostrei para vocês que, olha, esse fator de balanceamento limitado me restringe a listas, né, que intuitivamente é o que eu quero evitar, né? Eu não quero uma árvore que degenera para uma lista. Mesmo listas de comprimento 3, eu já não satisfaziam o fator de balanceamento dos nós ficar entre -1 e +1. Aqui a gente vai ver algo parecido. Eu vou desenhar listas de comprimento 3 aqui. Por listas eu quero dizer árvores que degeneraram para listas. E a gente vai ver que de fato essas árvores não são... essas árvores não podem ser rubros negros, tá? Então, vamos juntos aqui. Então, para não ficar replicando, nas notas de aula eu tenho vários desenhinhos com cores diferentes. Aqui, me ajudem, a gente vai aproveitar o mesmo desenho mais de uma vez. Então, um primeiro desenho seria esse, tá? Suponham que eu tenho aqui 1, 2, 3, só para, não é a propriedade de busca a questão, só para a gente ficar tranquilo com isso. Vocês, olhando para essa árvore, todo nó que eu não destaquei seguindo minha regra é nó negro, é nó preto, né? Então, se eu não destaquei, esses 3 são nós pretos. Isso é uma árvore rubro-negra? Não é. E qual propriedade ela viola? Eu já vou dar uma dica. A terceira não é, porque nem tem nó vermelho para ter 2 adjacentes. Também não é, porque a raiz é preta. Qualquer nó pode ser preto. Não tem, nó preto tem muito pouca restrição, exceto essa. Nó preto pode ser, a raiz tem que ser preta, nó preto pode ter vários adjacentes, mas todo caminho raiz nu tem que passar pelo mesmo número de nós pretos. E se a gente olhar aqui, vejam, se eu começo aqui e venho para a direita, e para a direita, e para a direita de novo, por quantos nós pretos eu passei nesse caminho raiz nu? Esse caminho teve comprimento 3, comprimento entre aspas, tá, gente? Comprimento é número de arestas, mas a gente vai contar, ao longo dessa aula a gente vai contar por quantos nós pretos passou várias vezes. Então vamos, meu comprimento entre aspas aqui, passou por 3 nós pretos. Enquanto que, vou pegar um verdinho aqui para nos ajudar, esse cara aqui passou por apenas 1, né? Então não satisfaz a propriedade 4. Se tiver uma árvore, a árvore mais simples possível, só que ela não tem 2 elementos filhos, ela tem só um pai e um filho, ela não é uma árvore. Depende da coloração. Ah, tá, ficou verde. A gente não usou o nó vermelho ainda. E de fato, essa é a primeira intuição que eu quero que vocês peguem. O nó vermelho,
muito, entre aspas, faz, às vezes, do fator de balanceamento -1. Né? Uma árvore perfeitamente balanceada seria todo o fator de balanceamento 0, né? Pensando lá na AVL. Mas não dá para exigir isso, ela tem que ter um jogo ali para poder aceitar novos nós e tal, né? Ela não vai ficar sempre perfeita. O que a gente aceita lá na AVL é um fator de balanceamento entre +1 e -1. O que a gente vai aceitar aqui é introduzir alguns nós vermelhos, mas nunca muitos. Essa é a intuição, né? A propriedade 3 me impede de ter um monte deles ali juntos. Então, avançando aqui, o que acontece é que eu posso usar nós vermelhos para reduzir esse excesso de nós pretos que tem no caminho raiz null. Mas vocês vão ver que não vai ter jeito de eu colorir esses nós que faça isso aqui virar rubro-negro, tá? Porque ela é uma árvore particularmente desbalanceada, né? Ela já tem 3 nós, tudo pendendo para um lado só. Para deixar mais palpável, se eu chegar aqui e colocar que esse nó é vermelho, agora esse caminho raiz null continua passando por um único nó preto. Esse caminho raiz null passa por 2, né? O caminho amarelo. Mas continua desrespeitando. 1 e 2 são diferentes. Não, né? Se eu falar, não, tá bom, então tem que ser igual. Então eu vou colorir um outro cara aqui de vermelho. Daí aqui ficou certo, mas violou a propriedade 3. 2 nós vermelhos, um vizinho do outro. Tá? Então, isso aqui é só para dar uma intuição de que realmente essas propriedades que parecem meio estranhas, tipo assim, nossa, tiradas do nada, né? Assim, tiradas da cartola, essas propriedades, elas parecem restringir a altura da árvore. A gente vai mostrar que de fato é o caso, mas eu quero dar uma intuição primeiro. E só para dar um último exemplo, vou usar a imaginação de vocês para não ter que apagar e redesenhar. Se eu trabalhasse com esse cara aqui sendo preto e esse vermelho, eu não violaria a 3, não violaria a 4, a princípio, mas violaria a 2. Tá? E minto, na verdade eu violaria, vou até fazer para não mentir para vocês aqui. Eu violaria a 4 também, a 3 de fato eu não violaria, né? Se esse nó aqui for preto e esse aqui for o vermelho, aqui seria 0 e aqui ainda seria 1. Tá? Então violaria a 4 também. Então a intuição que eu quero que vocês peguem é muito difícil, na verdade não vai ser possível eu conseguir fazer muito desbalanceamento na árvore, né, respeitando isso aqui que exige uma homogeneidade em nós pretos e isso aqui que não me deixa abusar dos vermelhos. O vermelho está lá para permitir, né, uma inserção, permitir algum ajuste, mas não vai me deixar abusar. A intuição é essa. Conseguiram pegar isso, gente? Ok? Deu para perceber por que cada uma das que eu desenhei estava violada por uma propriedade diferente ali? Tudo bem? Isso é importante porque agora foi só eu mostrando que uma lista ligada, né, com 3 nós ali, uma árvore degenerada dessa forma, não podia ser rubro-negra. Ela violava aquelas propriedades. O que a gente vai fazer na parte mais interessante, na minha opinião, da aula, é que a gente vai deduzir, a gente vai fazer uma mudança na árvore, fiz uma inserção e vai lidar com as consequências disso e tentar restaurar as propriedades. Elas vão ser as nossas guias para fazer a coisa funcionar. Mas eu não quero ir direto para essa parte, porque eu ainda quero dar um exemplo um pouquinho maior aqui. Então comecei aqui 3, 5, 7, vamos dizer que eu tenha mais 2 nós aqui, só para ter um exemplo um pouquinho maior, tá? Então, 3, 5, 7. Imaginem que eu tivesse um 6 aqui e um 8 aqui. Desse jeito, essa árvore não é rubro-negra, né? Porque eu estou passando por mais nós pretos nos caminhos que terminam aqui do que no desse lado. Tá? Mas dá para eu fazer uma árvore com essa cara que seja rubro-negra, só para... Por enquanto estamos no domínio dos exemplos ainda, né? Então, essa aqui, por exemplo, ó, é rubro-negro. Tá? Contem comigo aqui, eu não vou fazer todos eles, mas é bom para a gente exercitar. Caminho raiz null é uma coisa que a gente tem que saber identificar, tá? Para entender rubro-negro. Então vejam, se eu começo aqui, desço esquerda, direita, tá? Podia ser esquerda, esquerda, só para não precisa ser tudo a esquerda. Esquerda, direita, eu termino num apontador nulo. E passei por quantos nós pretos? 2, né? Então vou colocar o marcador 2 aqui. Se eu venho com o amarelinho aqui
venho aqui, passo direita, esquerda e direita. Todos os outros vão ser equivalentes, né? Eu passei, embora o caminho seja mais longo em número de saltos, o número de nós pretos foram 2 também, né? Então, eu teria que verificar todos para isso ser exaustivo o teste, mas se a gente olhar rapidinho, vocês vão ver que, de fato, essa é uma árvore rubro-negra. Tá? Um único exemplo na cabeça de vocês, antes da gente avançar: se esse cara fosse preto e esses 2 vermelhos, também seria rubro-negro. Tá? Porque todo caminho raiz null que entra aqui termina abaixo dessas folhas. Veja que não tem caminho raiz null sobrando entre os 7 e os filhos dele. Então, serão os filhos os nós pretos que estão contando no caminho, ou se os 7 e os filhos não contam, os 2 são rubro-negros. E esse é o tipo de recurso de maleabilidade que a gente vai ter que usar para manter a propriedade, para fazer o jogo com ela. Tudo bem? Tá? Então, a gente tem que saber 2 coisas super importantes, né? Identificar 2 nós vermelhos um do lado do outro, acho que isso não vai ser problema. Com essa eu quero que vocês só façam um esforço maior. Saber contar o número de nós pretos em caminho raiz null. E fiquem espertos, porque eu posso ter um caminho raiz null mal intencionado, tá? De repente eu tenho uma árvore que parece super balanceada, vou fazer ela pequenininha aqui. E essa árvore, o que vocês acham dela? Parece bem balanceada, está bem cheinha. Não é uma árvore que degenerou para uma lista, né? Ela é rubro-negro? Estejam atentos com a má intenção, ela não é. Porque isso aqui, ó, é um caminho raiz null. Esse buraco no meio da árvore é um caminho raiz null. Né? E ele só passa por 2 nós pretos, sendo que todos os outros vão passar por 1, 2, 3, 4. Tá? Faz sentido? Tudo bem? Tudo tranquilo? Dúvida? A árvore para ver se a árvore é rubro-negra ou não, ela é exaustiva para verificar todos os caminhos, todos os nós? Não, calma. Aqui a gente está só na parte da intuição, então quando eu falei que a gente tinha que verificar, era no sentido que quando eu afirmo, meio que de cabeça eu verifiquei. Quando a gente vai trabalhar, assim como na AVL, a gente parte de uma árvore rubro-negra, faz uma modificação, então a gente sabe, assim como na AVL, eu fazendo os paralelos, na AVL eu falo assim, olha, eu não sei qual é a altura, mas eu sei qual é a altura relativa. Se eu tenho um balanceamento -1, o meu filho esquerdo tem que ser 1 a mais do que o filho direito. Eu não sei qual a altura deles, mas eu sei o relativo e consigo a partir dali deduzir como eu faço a correção. Aqui é a mesma coisa, eu vou supor que a árvore, olha, meus filhos eram rubros negros. Agora houve uma mudança de cor num nó, em mim em particular, por exemplo. Tá? Daí a gente vai lidar com isso. Tá? Mas a gente faz essa medida sempre relativa. Senão fica muito ineficiente ficar vasculhando a árvore inteira e é desnecessário. Tá? A ideia é que o termo técnico aqui em computação seria que a gente mantém uma propriedade invariante, aquelas definições são invariantes da árvore rubro-negra, e eu parto do princípio que no início da operação aquilo vale, e sempre que eu mudo, eu garanto que a minha mudança não quebra aquilo. Se uma mudança parcial quebrar, eu tenho que fazer recoloração, rotações, operações para reestabelecer. Bem, tá legal. Aí a gente tem uma pergunta, tá? Por que aquelas definições são interessantes? Porque enquanto o fator de balanceamento, eu acho que é muito mais intuitivo, né? O fator de balanceamento na árvore AVL está tão relacionado com a altura, que quando você vê ele, você fala, pô, deve restringir a altura, né? Porque explicitamente restringe o quão desbalanceado cada subárvore pode ser. Essas propriedades não são tão óbvias. Então, o que a gente vai fazer agora é analisar como que essas propriedades restringem a altura máxima da árvore. E ao restringir a altura máxima da árvore, lembra que em árvores binárias de busca, a altura é o que determina a eficiência, no pior caso, da busca, de encontrar o mínimo, encontrar o máximo, inserção, remoção, todas essas operações, exceto o percurso, que tem que passar por todo mundo mesmo, mas todas as outras, a eficiência é proporcional à altura. Então a gente vai mostrar que a altura da árvore é limitada.